Eu não sei se você já teve sonho na sua vida, mas aqui nesse vídeo eu quero falar da vez que eu não consegui ser jogador de futebol. Do sonho que eu não conquistei, do sonho que eu não consegui conquistar esse sonho de pelo menos jogar até mesmo um profissional, no time profissional. E eu vou falar nesse vídeo sobre quantas vezes eu tentei, a dificuldade que eu tive, por que que eu parei, qual foi o motivo de eu ter parado, o que que isso me fez impulsionar mais pra frente, a eu acreditar mais, tá bom, gente? Primeiramente, seja bem-vindo ao meu canal, Will, tá? E, gente, hoje eu quero falar pra você que desde pequeno a gente sempre tem o sonho, né? Eu lembro que quando eu comecei a querer ser jogador de futebol, foi quando eu comecei a eu me recordo que eu estava jogando, né? Eu tinha ganhado videogame e eu comecei anteriormente, eu somente jogava videogame, né? Então né, lá pelos meus 10, 12 anos, acho, 12 anos, eu ganhei um PlayStation 1. Não sei se você recorda, PlayStation 1, né? E enfim, ganhei o PlayStation 1 e quando ele chegou eu comecei a jogar e era aquele Pro Revolution, acho. Eu não lembro qual jogo que era. Acho que era Pro Revolution, não lembro. Winning Eleven. Winning Eleven. Winning Eleven. Quem lembrar aí, ó, põe aqui na descrição se você lembra desse jogo. Winning Eleven. Eu não lembro qual que era. Eu lembro que a gente colocava Roberto Carlos no meio, jogava com o Real Madrid, né? Tava aquele momento em que o Real Madrid, né, dos Galácticos, tava desenvolvendo. Eu lembro que começou a lançar o Play 2 e eu lembro que eu, tipo assim, me apaixonei pelo jogo, comecei a conhecer os jogadores, principalmente os jogadores lá de fora. E a gente ainda não tinha todo esse, não tinha que nem hoje, né? A gente pode assistir esses jogadores. Naquele tempo era muito difícil eu conseguia assistir um jogo. Eu me recordo que às vezes eu conseguia ir num local aqui que tinha TV a cabo, que a gente conseguia ver os jogos, mas era muito difícil nesse tempo. Mas mesmo assim eu via algumas colocações de outras de emissoras, né? Eu sempre acompanhava. Enfim. E surgiu em mim, jogando no videogame, o desejo de jogar futebol. Que até antes eu não ligava muito, né? Enfim, comecei a jogar, comecei a fazer uns treinos aqui, só que eu era muito ruim. Eu comecei a jogar, eu não era bom não. Eu corria pra lá e pra cá, era desesperado, né? E achava que o correr já estava bom, mas na verdade ainda não era bom de passe, não era bom isso, daquilo, enfim. Mas eu tinha uma grande vontade. Quando você está no começo, você tem uma grande vontade, né? Quando você começa a fazer qualquer coisa, você desenvolve dentro de você uma grande vontade. Eu desenvolvi dentro de mim uma grande vontade de ser jogador de futebol. Eu queria porque queria. Porém, foi-se tendo algumas exigências na minha vida. Foi-se, né? A exigência de treinar. Você tinha que treinar, você tinha que correr. Eu me lembro que eu era gordinho, eu comecei a emagrecer. E o futebol, isso aqui tá caindo, gente. Eu tô tentando, acho que dá pra ir bem. Aí. E eu comecei a desenvolver um trabalho dentro de mim. Isso me ajudou muito, né? Ajudou na minha questão de saúde, na minha disciplina, muito, que eu comecei a ser disciplinado com as coisas. Eu era um dos mais disciplinados ali no futebol. Não, até no começo, quando eu comecei a treinar no time, eu era chacota do time, né? Por quê? Porque eu não era bom. Mas eu não ligava para chacotas, não ligava para aquilo que as pessoas estavam falando. Eu queria treinar e queria fazer o melhor de mim. Então, como eu quis fazer o melhor de mim, é, eu não ligava para as coisas, não ligava para aquilo que estavam falando. Eu muitas vezes queria ver meus pais me levando, mas eles trabalhavam e às vezes quando estavam aí mais na casa não queriam ir, né? Era mais eu que ia sozinho. E isso me, me acarretou em algumas dificuldades, porque quando você está no começo, se você tiver o apoio dos seus pais, fica um pouco mais fácil para você conseguir, né? Para você conseguir desenvolver esse trabalho, né, que você está fazendo, os seus treinos, da onde você está indo. E eu comecei a crescer no meio do futebol, pouco a pouco, treinando aqui, treinando ali, treinando lá. Fui me destacando pela força, pela vontade de correr.
certo? Algumas pessoas me chamaram para treinar em alguns lugares, outros lugares eu já ia. Enfim, me recordo eu que eu comecei em um time aqui da cidade, de repente aquele time já, eu vi que já não estava, eu não estava desenvolvendo muito, eu fui para outro lugar, e fui para outro lugar, e treinar, comecei a treinar com as pessoas aqui próximo na vila, comecei a ir treinando aqui próximo da vila, uma pessoa, tinha um pastor aqui, né, que ele via eu jogando, me levou para um lugar, nesse lugar aí até uma cidade próxima, acho que eu vou espirrar aqui, peraí. Peraí. Ah, desculpa aí, gente. Ah, nossa, o nariz, tá? Enfim, fui pra uma cidade. Desculpa aí, tá? Fui pra uma cidade. E nessa cidade eu comecei a treinar todo dia. Então eu treinava todo dia. E isso me ajudou demais, porque eu corria todo dia. Eu fazia físico toda segunda-feira. Eu treinava durante a semana, estudava de manhã, treinava à tarde. E isso me deixou muito bom. E eu aprendi uma coisa: que se eu treinasse todo dia e se eu corresse e se eu desenvolvesse, eu ficaria bom no meu físico. E isso lá fora, certo? Quando eu fui jogar lá fora em outra cidade, onde tinha um time que treinava todo dia, que eu acabei jogando Paulista, né, categoria de base. Até joguei contra Oscar, joguei contra Wesley, vários, até pessoas que estavam naquele tempo, né, que seria a categoria de base de São Paulo, joguei contra eles. Porém, ali, jogando contra eles, eu comecei a entender que, por mais que eu treinasse todo dia, não adiantava porque eles estavam muito mais na minha frente. Hoje eu compreendo isso, naquele tempo eu não compreendia. Para mim era tudo novidade, para mim o futebol não era, nossa, não era aquilo que eu queria, não estava na veia, assim, sabe? Eu vi assim, para mim era tudo novidade. A gente foi jogar lá, conheceu até mesmo os profissionais que estavam lá, tava Lugano, Fabão, enfim, visitei lá o CT da Barra Funda. Naquele tempo os jogos eram no CT da Barra Funda. E ali, quando eu pisei, eu me recordo quando a gente pegou, e teve uma pré-eleição, né, acho que fala. E foi na sexta-feira, no sábado era o jogo. E a gente ia viajar na sexta para dormir lá no lugar, para daí a gente jogar no CT da Barra Funda contra o São Paulo. E eu me recordo que eles falaram assim, até o treinador falou: se vocês derem sorte, vocês vão encontrar o profissional lá, treinando. Eu não sei de quanto vocês vão perder, ele falou pra nós, mas eu espero que vocês entendam que é difícil ganhar deles lá. E eu fui com aquilo na cabeça, só que eu não via futebol, eu não acompanhava tanto assim, mas eu falei assim, não, eu preciso fazer o melhor que eu posso. E aquele jogo contra o São Paulo foi um dos melhores que eu fiz. Por quê? Porque eu tinha muita vontade. Depois eu fui meio que desanimando no caminho, porque eu treinava, treinei tanto, mas depois eu fui meio que sossegando e não levando a sério o futebol, sabe? Ia pra casa, achava que ali já estava bom. E foi uma das coisas que eu aprendi, que você nunca deve achar que tá bom as coisas. Nunca ache que tá bom. Nunca ache que tá bom. Você sempre pode melhorar mais. Você sempre pode desenvolver mais. Você sempre pode pensar mais. Você sempre pode crescer mais. Você sempre pode desenvolver mais. Isso eu levei pra minha vida, sabe? Enfim, depois que eu, que eu consegui, que eu joguei lá, olha gente, quando eu cheguei lá, minha chuteirinha, eu tinha uma chuteirinha Dal Ponte naquele tempo, Dal Ponte. Peguei, pisei no gramado lá, chegou a afundar acima dele. Nossa, quando eu fui do lado assim, tava o time que eu torcia do Palmeiras do outro, naquele tempo tava Edmundo, tava o zagueiro Gamarra, enfim, tava o time lá do Palmeiras. Tipo assim, tudo novidade, eu fiquei quieto, assim, porque eu não sabia o que eu falar. Tipo assim, era tudo diferente. Tava o Souza lá batendo falta de um lado, o Rogério Ceni batendo falta também. Enfim, aí foi pro jogo, jogamos até bem. Perdemos acho que de 3-0, acho, mas assim, tipo, com 1 minuto a gente tomou um gol. E eu falei, nossa, agora nós vai. Mas a gente segurou tão bem aquele, né? Porque o nosso ataque não conseguia, porque o time do São Paulo era muito mais à frente da gente. Mas eu compreendi que se a gente trabalhasse o nosso psicológico, porque hoje é muito importante isso,
O psicológico hoje para nós, se você entender que você é bom, que você pode, só que assim, uma, vamos dar um exemplo, o jogador que está no São Paulo, ele está treinando todo dia. Você também está treinando. Você também, se você estiver no lugar, você pode treinar todo dia. Mas o time do São Paulo ele acaba sendo mais disciplinado é, dependendo deles lá, porque eles têm mais estrutura. Mas se você tiver num time com uma estrutura básica, mas você tiver muita vontade dentro de você, e você todos os dias trabalhar meios para que você cresça, para que você desenvolva, para que você seja bom naquilo que você está fazendo. Só que o futebol é complicado porque você não depende só de você, você depende de outros, certo? Para que o seu time ganhe. Agora, se você for, sei lá, andar de skate, jogar tênis, aí depende de você, certo? Mas eu falo assim, né? Corrida, depende de você. Mas se você for para um esporte chamado futebol, você tem, depende dos outros, então você precisa fazer todo um trabalho entre os outros. Eu tenho certeza que você pode se dar bem com qualquer time, só que você precisa de unidade, disciplina e vontade. Essas são três características fundamentais: unidade, disciplina e vontade, para que você cresça realmente. Unidade é o que? Você precisa estar unido junto com eles, eles precisam entender o que você está querendo. Ele precisa entender que para que todo mundo cresça, para que todo mundo apareça, e é esse o que acontece, porque hoje, por exemplo, o Neymar está lá no Santos. O Neymar está no Santos. Os jogadores estão jogando em prol do Neymar porque eles entendem que se eles jogarem em prol do Neymar, eles vão aparecer também. Porque o Neymar aparecendo, abre-se o leque em cima do time do Santos. Hoje, quem não era conhecido, o time do Santos está sendo conhecido hoje. Por quê? Porque hoje lá está o Neymar. E estando o Neymar lá dentro, o time do Santos também é elevado. E outros jogadores, eles começam a se destacar dentro do Santos. Por quê? Porque eles estão junto com o Neymar. O Neymar é visto, os outros jogadores também estão sendo vistos. E há uma possibilidade de eles irem, depois que saírem do Santos, irem para times muito melhores do que quando o Neymar não estava. Por quê? Porque o Neymar ele atingiu um pico alto, grandioso, tanto de marketing quanto de desenvolvimento no futebol, porque ele é muito bom naquilo que ele faz. Mas enfim, na minha vida, quando eu comecei a desenvolver e entender isso, gente, comecei a crescer no meio ali, comecei a aprender. Se eu tivesse trabalhado psicológico meu naquele tempo, eu teria chegado muito mais longe. Mas não, eu não desenvolvi, eu joguei o primeiro jogo, terminou, nós viemos embora. Na outra semana teve treino, teve outros jogos, e jogos a gente perdia, outros a gente ganhava. Jogamos contra o time perto, jogamos contra o time de longe, mas enfim. O time foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Não se classificamos. Como eu treinava todo dia, eu me recordo que eu vim para minha cidade e eu comecei a ficar bom naquilo que eu estava fazendo, a ficar bom. Porém, uma das grandes dificuldades que eu tinha e que isso afetou muito a minha cabeça na hora que eu estava jogando era que os meus parentes, meu pai, minha mãe, era muito difícil de me ver jogando. é, Às vezes deixava, não, deixa ele lá, é só uma coisa. Só meu pai via que muitas outras pessoas que jogavam aqui, amigos dele que tentavam jogar futebol, eles não se davam tão bem assim, sabe? Não se davam tão bem assim. Mas eu continuava o meu trabalho, continuava a jogar, continuei. Joguei aqui no time da cidade, joguei aqui em um lugar. A idade foi chegando e isso é muito ruim quando você está no futebol, porque quando você não está no time, quando a idade está chegando, fica muito difícil de você crescer, né? Fica muito difícil de você crescer no meio profissional, porque hoje cada vez mais, moleque hoje de 17, 15 anos e já está sendo vendido, enfim, já está sendo negociado, enfim, ficou muito mais difícil. Com tudo isso, eu resolvi ir trabalhar, né? Fui trabalhar com meu irmão, fui trabalhar, me lembro numa fui trabalhar numa funilaria de caminhão. Nossa, lá eu tive que aprender daí como que era ter que trabalhar de verdade. Nossa, era difícil, era complicado, principalmente eu que só ia jogando bola. Jogando bola você treina todo dia, você corre, faz isso, mas lá você tinha que fazer muito mais esforço, muito mais. Por quê? Porque as pessoas iam pagar para você. Quando jogar futebol, eles não pagavam. Mas o futebol me deu muito mais gás, o futebol me ajudou, o futebol desenvolveu muitas coisas dentro de mim. Eu não desenvolvi mais, eu não cresci mais,
Eu não, assim, as pessoas até chamavam eu aqui próximo, né? Mas por próximo eu falo assim, tipo, pode jogar um campeonato aqui, outro campeonato ali. Mas se você quer crescer, e eu falo por mim, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, a mentalidade que eu tenho hoje, naquele tempo, tenho certeza que eu teria desenvolvido melhor, eu teria crescido mais, eu teria pensado melhor. Só que cada um tem um desenvolvimento, certo? Cada um tem um jeito. E as pessoas que estavam próximas de mim não me ajudavam muito. Eu não falo nem de família, eu falo de pessoas mesmo. Elas falavam assim: você tem que treinar, você tem que correr, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, cara. E ficava pra lá e pra cá. Mas, cara, eu ia dizer pra você que você tem que unir todas. Você tem que treinar e você tem que ir fazer testes. Você tem que ir nos clubes. Você não pode ficar somente na sua região. Você tem que entender que quanto mais você aparecer, quanto mais as pessoas virem você, no caso do Cafu, por exemplo, quantas pessoas, quantas vezes ele não foi fazer teste, mas chegou uma hora que o que faz a avaliação lá falou assim: "Ah, vamos dar uma chance para esse garoto, vamos ver o que ele quer." Só que ele sempre treinava, ele sempre estava preparado, ele sempre continuava, ele falava: eu vou treinar um dia aí, eu vou entrar um dia no São Paulo, no dia que eles derem oportunidade para mim, vocês vão ver. Deram oportunidade pro moleque, ele continuou treinando lá dentro. Sabe aquele cavalo que fica aqui, ó, pá, ele não olha pro lado, ele não olha pros problemas, ele não olha pra dificuldade, ele fala assim: eu tenho uma meta e a minha meta é essa. Conquista mundial de clubes, conquista várias coisas que ganham, vai pra fora, joga pra fora, joga no Milan, acho que chegou a jogar na Roma, enfim. E ele consegue crescer na vida por quê? Porque ele fechou para os lados e ele foca aqui. Ele foca desenvolvendo aqui o trabalho dele. Eu preciso correr todos os dias. Eu preciso ser um lateral bom. Eu preciso ser um lateral direito. Muitos falando: ele não cruza direito, ele não sobe. Não, eu comparava ele com o Roberto Carlos, era muito abaixo. Só que ele foi a pessoa que era disciplinada, não é à toa que foi capitão do time. Ele jogou, acho que 3 Copas do Mundo seguidas e 2 acho que foi campeão, né? Pessoas que não conseguiram isso na história, certo? Poucas pessoas conseguiram isso na história, eu não me recordo de nenhuma, mas ele focou naquilo que ele estava fazendo. Ele falou: não, eu preciso fazer isso. Outras pessoas podem conseguir, talvez sim, talvez possa conseguir, mas muito mais do que isso, conquista aquilo, porque a história do Cafu é uma, a história do Neymar é outra, a história do Roberto Carlos é outra, a história do Ronaldo é outra. Cada um tem uma história. Faça a sua história. Desenvolva a sua história. Eu não consegui. Eu não consegui ser um jogador de futebol profissional. Joguei em categoria de base. Mas hoje isso me ajuda. Aquilo que não deu certo na sua vida, use como trampolim para que uma hora você cresça e você desenvolva. E eu, por exemplo, hoje estou aqui querendo dizer para você: se você tem o sonho de ser jogador de futebol, corre atrás. Se você ainda tem tempo. Se você tem, sei lá, 30 anos, 35, saiba que é mais difícil ser jogador de futebol. Mas não é impossível. Eu hoje não quero mais, até mesmo porque eu tenho família, tenho casa, não quero ficar saindo por fora. Mas eu tenho muitos outros sonhos de crescimento. Eu tenho muitos outros sonhos que podem desenvolver sobre a minha vida. Mas para isso, é preciso eu entender dentro da minha cabeça o que eu posso fazer que pode ajudar as pessoas, que pode desenvolver a vida das pessoas, que pode cuidar da vida das pessoas, que pode fazer com que as pessoas elas cresçam, mas por elas. Que diante do erro que eu fiz, diante daquilo que eu fiz, essas pessoas tenham crescimento, sabe? E é isso que eu falo para você. Não deixe de sonhar. Não deixe de crescer, de acreditar naquilo que você é. Não deixe de acreditar na, na sua vida, no seu desenvolvimento. Talvez o Neymar tenha conquistado muitas coisas, talvez o Cafu tenha conquistado, e você olha eles e fala assim: nossa, meu Deus, nossa, quanto que legal, que bonito, quanta história. Talvez você fique desanimado porque você ainda não conquistou. Mas nunca desanime. Nunca desanime de não conquistar alguma coisa. Nunca desanime de: olha, poxa, agora não deu certo na minha vida. Não, não, não faça isso. Não desanime.
Acorde todos os dias dizendo: hoje eu preciso construir a minha história. Na situação que eu estou, na situação que eu me encontro, hoje eu preciso construir a minha história. Independente daquilo que eu esteja fazendo. Independente do que eu esteja buscando, eu posso construir a minha história. Eu posso construir algo novo hoje. Sei lá, constrói um negócio, constrói uma família, constrói você pode ser um político, por que não? No meio de você vê esse problema na sociedade onde nós temos tantos políticos ruins, ruins mesmo. Você pode ser uma pessoa que vai falar assim, não, vamos dar um basta nisso e vamos transformar essa sociedade. Você pode ser, sei lá, um empregado, né, que vai crescer. Você pode ser um influencer. Você pode, cara, sonha, desenvolve aquilo que você está fazendo, busque. Você vai ver que muitas conquistas virão, mas faça alguma coisa, se coloque em movimento. E eu muitas vezes fiquei parado porque não deu certo. Ser jogador de futebol, eu fiquei desanimado, né? E fiquei lá chorando muitas vezes. Mas hoje eu compreendo que aquilo que aconteceu lá atrás é trampolim. Eu posso usar tanto de desânimo para minha vida e ficar lá chorando, ou eu posso usar isso de trampolim. Opa, não deu certo para mim? Tá bom, não deu certo. Mas agora aquilo que eu quero, eu vou conseguir. Se eu não posso ser um jogador de futebol, eu vou ser um comentarista. Se eu não posso ser um comentarista, eu vou ser um radialista. Se eu não posso não estar no meio do futebol, eu vou estar no meio do judô, eu vou estar no meio do tênis, eu vou estar, entendeu? Mas não para. Fala assim, eu tenho um sonho, eu vou conquistar ele. Independente do que for, o que acontecer. Mas aí a gente cai naquela, e se eu não conquistar? E se não acontecer na minha vida? E se isso... Será que eu não vou perder tempo aqui? Eu tenho a dizer para você. O importante de toda a história, o importante de toda a vida, não é porque nós conquistamos. Conquistar, uma hora você conquista. O importante é que você fez. O importante é que você buscou. E se você não conquistou, fazer o quê? Não tem problema, não são todos, não é tudo na nossa vida que dá certo. Mas tenha certeza que por mais que não tenha dado certo as coisas na sua vida, não impede de você ser um campeão e falar assim, ele pelo menos fez alguma coisa. Enquanto muitos ficaram chorando lá atrás, eu fui lá e fiz. Certo, gente? Que Deus abençoe a sua vida, gente. Obrigado por estar nesse vídeo até o final. Se esse vídeo foi bom, deixe seu like, se inscreve no canal, que isso é muito importante, tá bom, gente? Obrigadão, tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.